E já de volta ao vivo e em cores com o nosso programa, o seu programa Vida e Saúde. Muito obrigado por estar conosco. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Hoje estamos falando de um assunto muito interessante. Estamos no novembro azul, saúde do homem. E hoje especial, câncer de próstata. Conosco aqui, você que está chegando, seja bem-vindo. Dr. Maurício Moreira, médico urologista da clínica Uro Homens, Campinas, mestre em uro-oncologia pela Unicamp. Brilhantemente, até agora, está respondendo todas as perguntas que você está mandando por telefone ou por e-mail. Fique à vontade aí. É uma alegria muito grande quando você interage, quando você participa, porque sabendo ouvir o que é correto, ouvindo as informações corretas, você também vai ser um agente transmissor de informações corretas e tirar todos tabus e preconceitos aí para que o homem tenha uma saúde maravilhosa. Doutora Rosa Maria Sec, de Campinas. Obrigado, Rosa. Qual é a função do remédio? Ela citou aqui, eu vou falar por causa do médico da resposta. Tanzulon para quem tem aumento de próstata. Pergunta Rosa Maria, doutor. Dona Rosa fez uma propaganda aí do remédio, né? Tudo bem. O Tanzulon é a tansolosina. Ele é um alfa-bloqueador. O que ele faz? Ele relaxa a musculatura da próstata e com isso faz aqueles pacientes que têm hiperplasia de próstata, que é o crescimento benigno da próstata, a próstata fica mais relaxada e o paciente consegue urinar melhor. Então o alfa-bloqueador é indicado para quem tem já uma certa obstrução do canal urinário pelo crescimento benigno da próstata, diferente do câncer. Doutor Henrique Filho, de Cataguases, lá em Minas Gerais. Obrigado, senhor Henrique. Deus abençoe. O ano passado, ele viu uma reportagem sobre próstata, que é feita uma infiltração na próstata e essa infiltração não irrigava e ela diminuía de tamanho. Eu gostaria de saber se essa técnica já está sendo praticada. Pergunta o nosso amigo Henrique sobre essa infiltração na próstata, doutor. Henrique, essa infiltração, na realidade, chama embolização. O que é isso? Ele vai obstruir as artérias que nutrem a próstata. E com a diminuição da irrigação sanguínea na próstata, a princípio acontece uma atrofia prostática e o indivíduo começa a urinar melhor. Então, é uma das técnicas, ainda não é muito difundida essa técnica, existem muitas pesquisas em torno dessa embolização. A gente utiliza muito mais tratamento medicamentoso, que é o alfa-bloqueador, ou até mesmo a RTU de próstata, que é a ressecção transureteral da próstata. Entra com o aparelho e abre o canal da próstata. A imobilização é uma nova técnica, mas ainda não é muito difundida ainda. Mas o que a gente mais utiliza é a RTU e o alfa-bloqueador. Doutora Ana Paula, que é de Valinhos. Obrigado, Ana Paula. Deus te abençoe, viu? Obrigado pela participação. Gostaria de saber quando tem caso na família de um tio que teve câncer de próstata após os 70 anos. Mesmo assim, tem que fazer os exames com 40, pergunta ela. Ou pode esperar os 45 anos? Porque meu marido tem 41 e foi esse ano no urologista, ele disse que só precisava fazer com 45. Mas ele tem um tio com 70 anos, está com câncer, só que ele não falou isso para o médico, né? Aliás, eu mentiu quando o médico perguntou se talvez tivesse histórico, tem que contar tudo, gente, hein? Doutora, vamos ajudar a Ana Paula aí, doutora. Ana Paula, o penúltimo Congresso Americano de Urologia, ele estipulou que, ele tentou aumentar um pouco, passou com 45 anos de idade para quem tem história de câncer de próstata na família e com 50 para quem não tem. Então isso daí ainda está sofrendo uma mudança, não sabe exatamente o que fala, 40 ou 45. Eu costumo dizer, como já foi relatado aqui, precaução em canja de galinha não faz mal a ninguém. Então a recomendação é que, a princípio, com 40 anos, o seu marido tendo um tio com câncer de próstata, sem dúvida, é adequado já realizar o toque, o PSA, não vai trazer efeitos colaterais, complicação nenhuma. Então a recomendação é que se faça a partir dos 40. Padre Rinaldo, obrigado pelo programa tão enriquecedor hoje com o Dr. Maurício. Parabéns, olha o fã-clube aqui. Tenho 43 anos e já fiz exame 3 vezes. Sempre é normal e os resultados em minha família não têm histórico. Sobre casos de câncer de próstata. Seria aconselhável para mim fazer apenas a cada 2 anos? Pergunta aí o nosso amigo Jarilson da Silva Tavares. Obrigado, Jarilson, pela participação. Daí, doutor, já que não tem caso, etc., tem 43 anos, de 2 em 2 anos, tá bom? Ou tem que ser todo ano? Se você é uma pessoa que realmente tem baixa incidência, se o PSA é baixo, a próstata não apresenta nenhuma indicação de câncer de próstata, você pode até realizar o exame de 2 em 2 anos, mas isso quem vai definir é o urologista.
A recomendação hoje é que se faça o acompanhamento anual, com toque PSA. Você que não tem história na família, a incidência é um pouco mais baixa de câncer de próstata. Mas não custa nada, Frei, um acompanhamento uma vez por ano, fazer um exame de toque que dura de 5 a 10 segundos, que não traz efeito colateral, não tem por que não fazer esse exame anual. O nosso amigo Roberto de Godoy, de Jacareí, obrigado Roberto, que Deus abençoe, já teve câncer de próstata e gostaria de saber por que o intestino sangra na hora da evacuação. Ou seja, é aquilo que mais ou menos o senhor explicou, né, doutor? O câncer de próstata aí depende do tratamento utilizado para o seu câncer. A retirada do câncer de próstata, quando você vai lá e retira a próstata, é pouco comum um paciente apresentar sangramento. Ele provavelmente deve ter submetido à radioterapia. A radioterapia é uma modalidade de tratamento para o câncer de próstata que ele vai mais ou menos queimar ali a próstata. O problema é que a bexiga e o reto, pela proximidade, pode também queimar. E aí eu gero um quadro que chama de retite actínica para o reto e cistite actínica para a bexiga. E esses pacientes, depois de alguns anos de ter realizado a radioterapia, apresentar o sangramento. Então isso é muito comum em pacientes que fez radioterapia. Okay. Doutor Maurício, a gente já falou aqui no programa, de uma outra ocasião, sobre câncer de mama. E a gente sempre cita, né, o caso daquela atriz famosa americana, Angelina Jolie, que de repente retirou por prevenção. Né? O senhor sabe até o que eu vou perguntar. Já. Ou seja, se a pessoa já está com a prole definida, né, ou seja, não seria também um ato preventivo retirar a próstata para não ter novidade lá na frente? Não, Frei, não existe essa recomendação pelo fato que a prostatectomia, ela pode trazer algumas complicações. 30% pode apresentar disfunção erétil. Okay. 5 a 10% apresentar problemas de incontinência, ficar perdendo urina. Então, e outra, a prostatectomia é uma cirurgia, não é uma cirurgia pequena. Okay. Pode correr risco de sangrar. O paciente, pelo menos os meus pacientes, eu gosto que fique pelo menos no pós-operatório imediato, que é o primeiro dia, em UTI, que tem um médico próximo. Por quê? Se trata de uma cirurgia grande. No caso da mama é uma outra situação. Então, na próstata, não existe essa recomendação de retirar a próstata para que tenha uma alta incidência de câncer de próstata na família. Doutor, vamos às ruas mais uma vez. Aqui o povo tem voz, o povo pergunta. Eu estou aqui com o senhor Albino, que também quer fazer uma pergunta. Diz aí. Doutor, eu queria saber, a gente está em idade avançada, o que causa a doença de próstata? Idade avançada, incidência, dores na próstata. A idade, quanto maior a idade, maior o risco de desenvolver câncer de próstata. Com 80 anos, a incidência aí de câncer de próstata, o paciente de 80, tem uma incidência de quase 50% a 60% desses pacientes. Então, de cada 10 pessoas de 80 anos, 5 ou 6 terão câncer de próstata. Okay. Só que o tratamento, ele é muito individualizado. Com 80 anos, se o paciente tem um câncer de próstata, às vezes localizado, a maioria das vezes é acompanhamento. Okay. A gente não pode deixar uma pessoa de 80 anos ter um câncer de próstata avançado. Aí sim, aí o câncer começou lá atrás. Mas câncer de próstata em paciente de 80 anos é muito comum. O que causa? É justamente o que a gente já havia dito. Predisposição genética é um dos fatores principais para o câncer de próstata, mas a recomendação é sempre manter uma boa qualidade de vida. Evite tabagismo, bebida alcoólica, sempre faça uma atividade física. Essa orientação para quem quer evitar o câncer. Doutor Maurício, o senhor é médico urologista, certamente já operou, né, já tratou, enfim, de pacientes com câncer de próstata. Como é que é feito a cirurgia? Corte, usa o orifício do ânus para fazer? Como é que é feito em si a cirurgia, doutor? No caso da prostatectomia radical, eu até aproveito aqui para voltar para o desenho. Como é feito? É feita uma incisão, geralmente, acima do pênis aqui, da cicatriz umbilical até esse ossinho que a gente tem perto do pênis aqui, que se faz uma incisão na pele, entra por essa via aqui e se reextrai, se retira a próstata por isso aqui, ó. É o que é feito. É feita uma sutura, é feita uma costura, pelo termo leigo, da bexiga até na uretra.
Então, o paciente que submete à prostatectomia radical, ele fica com uma sonda em torno aí de 7 a 14 dias para ter essa cicatrização da uretra com a bexiga. Ok. Essa prostatectomia radical pode ser feita também, além do corte, por laparoscopia e até mesmo em alguns centros foi feito até por robô hoje, viu, Frei? Existe um robô que se faz a prostatectomia radical, mas hoje, no Brasil, a técnica mais utilizada é a técnica aberta, que é pelo corte da abaixo da cicatriz umbilical. Ok. Isso para a gente entender, porque a gente já ouviu isso, doutor, assim, não, tem que fazer via reto, etc. Isso, então, foi feito, hoje não é mais? Como é que é? O reto, existe uma técnica que é a técnica perineal, que o períneo é a região entre o escroto, a região escrotal e o ânus. Você faz uma incisão nessa região perineal e se retira essa próstata por essa região. Mas alguns centros têm uma experiência muito grande nesse tipo de cirurgia, mas no Brasil a técnica mais utilizada é o que a gente chama de retropúbica, que é esse corte que eu falei, que é um corte infraumbilical. E não é um corte que traz dor, viu, Frei? Porque não se corta muitos músculos, separa o reto abdominal. A questão é que a próstata é muito vascularizada. Então, uma das preocupações da prostatectomia radical é evitar o sangramento. Então, tem que ser cuidado com os vasos. Agora, o paciente que ele não tem uma condição clínica adequada para submeter a prostatectomia, ou até mesmo aqueles pacientes que não querem operar, uma modalidade de tratamento é a radioterapia ou a bracterapia. Doutor, assim, muitos pacientes estão fazendo pergunta aqui. Detectou o câncer de próstata, naturalmente, obrigatoriamente, tem que retirar toda a próstata, ou seja, está lá no início, está começando, tem que retirar toda, ou só aquele pedacinho, etc. Não, o câncer de próstata, ele pode se manifestar desde um câncer com comportamento parecido com o benigno, então ele ser um câncer bonzinho, ou até mesmo ele pode se manifestar para um câncer mais agressivo. Existem alguns pacientes que ele é diagnosticado como câncer de próstata e às vezes ele pode ter um comportamento tão parecido com o benigno e uma doença tão pequena que a gente pode indicar, inclusive, o acompanhamento vigiado. Que é isso aqui, o paciente sabe que ele tem o câncer de próstata, só que o câncer de próstata dele é tão pequeno e um comportamento não tão agressivo que a gente pode acompanhar. Agora, se optar por um tratamento curativo para retirar a próstata ou uma radioterapia, não existe essa modalidade de ir lá só retirar o pedaço da próstata que tenha câncer. Existem alguns estudos mostrando que você pode fazer um tratamento localizado, mas isso ainda é em estudos. Hoje a recomendação é que ou faz o acompanhamento vigiado para esses pacientes que têm um carcinoma de pequeno volume, ou a prostatectomia radical, que é a retirada total da próstata. Gente, eu vou ter que chamar um intervalo, na sequência temos mais um bloco, né? Aquela cereja do bolo, enfim, para você anotar as dicas, informações, enfim, orientações que o Dr. Maurício aqui vai nos entregar. Então não sai daí, Vida e Saúde volta já só para você. Hoje em dia, para tratamento do tumor de próstata, existem vários tratamentos disponíveis. Mais ainda, o tratamento precoce, numa fase inicial do tumor, quer seja com cirurgia ou algumas situações radioterapia, ainda é o melhor tratamento, ou seja, diagnóstico precoce e tratamento precoce dessa doença.